artigo que eu escrevi essa semana, que é sobre mudança, e o tema é até bastante provocativo, porque os nossos artigos eles têm sido assim, né? Eles têm Muito. saído daquela coisa engessada, e nós estamos provocando, como por exemplo, você contrata à espera de um milagre, o que é o O suposto óbvio, aquele milagre da contratação, né? o milagre da contratação. Ele trata do muda ou dança. Dança. O que a gente tem observado, né, Luísa? Que hoje muito se fala na advocacia em termos de inteligência artificial, de automação de processos. A advocacia ela mudou radicalmente de pouco tempo para cá. Sim. Então, os escritórios eles se veem num desafio muito grande de como manter toda a tradição e, mesmo assim, a longevidade a partir de agora. Porque não necessariamente o que foi assegurado o sucesso do passado até aqui, esses métodos, esses processos, não necessariamente irão assegurar daqui para frente. Então, a conversa desse artigo é exatamente para falar sobre a inevitabilidade da mudança, hoje, mais do que nunca. Porque hoje nós estamos vivendo na teoria, na ideia do que a teoria das mudanças aceleradas expressa. Então nós rompemos o ritmo das mudanças, porque a mudança sempre foi constante, mas não nessa velocidade, não nesse ritmo, não de uma forma tão impactante, tão profunda. Então, o que isso coloca? Primeiro, né, gera uma certa insegurança, porque nós não conhecemos o caminho e muitas vezes não temos ainda os elementos para saber se vamos ter sucesso no que vem adiante. A mudança ela é uma jornada emocional, porque eu ouço muito que as pessoas são resistentes a mudanças. Érica, isso, desculpa interromper, mas eu vi que você falou sobre essa jornada emocional no seu artigo. A mudança é uma jornada emocional. Eu queria que você, para começar, aprofundasse um pouco mais nessa questão, sabe? Então, é isso que eu estava te colocando. O que é quando nós estamos diante de mudanças? É fundamental você saber para onde você está e para onde você quer ir. A clareza do para onde você quer ir é muito importante. A mudança é uma jornada emocional porque tem uma emoção muito presente na mudança, que é a emoção do medo. Então, o medo, ele tem um papel muito importante na nossa psique, porque é o medo que nos livra de determinados perigos. Só que o medo ele pode paralisar também. E muitas vezes, o que eu observo? Que as pessoas elas têm tanto medo do que pode não dar certo, da dificuldade que vai ser, do tipo de exercício mental, emocional, intelectual que elas vão fazer, que elas acabam pensando que é muito pesado, que é muito difícil mudar. Esse Ou bloqueio, então, né? bloqueia, porque o medo ele paralisa. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa ela vai criando cenários e fantasmas que nunca vão acontecer. Então, o que eu quero colocar? Que muitas vezes é muito pior você ficar sofrendo por não mudar do que criar uma estratégia com clareza, com objetividade, com a ideia de onde é que eu estou, como é que é, para onde eu quero ir. Então, se colocar em movimento. Por isso que a mudança é uma jornada emocional. As pessoas não são resistentes a mudanças. O medo, ele faz o papel no nível do inconsciente de proteger dessas mudanças. Só que veja, Luísa, hoje, em empreendimento, sobretudo na questão da advocacia, a mudança ela assola absolutamente todas as áreas, desde a questão interna, né? Porque se nós analisarmos na perspectiva do Balance Scorecard,
que é uma metodologia de planejamento estratégico. A perspectiva da questão de finanças, né? Haja visto o artigo do Jorge da semana passada, a perspectiva na área de processos internos. Qualquer alteração de tecnologia altera todo o processo, toda a maneira de lidar com controladoria, de lidar com a dinâmica interna. A mudança hoje na política de gestão de pessoas, ela é inevitável, sobretudo em negócios que trabalham com capital intelectual. Relacionamento com o cliente. Há um tempo atrás parecia que se o advogado fosse bom, estava tudo certo. Hoje não. Hoje se contrata um relacionamento, o cliente ele quer atenção, ele quer ter as demandas dele resolvidas. Então, é um processo muito interessante. Então, a ideia agora é exatamente o quanto o escritório ele está próximo e ele está reagindo ou ele está proativo às mudanças. Porque nós não podemos deter as mudanças. Só que se você demorar muito para mudar, pode ser que aí o investimento seja muito maior. Isso mesmo que eu ia falar. Eu até mudei de lugar aqui, que eu acho que minha internet está ficando ruim no lugar que eu estava. Mas olha só, Érica, muitas vezes, muitos gestores acabam gastando muito dinheiro para negar essas mudanças, né? Sendo refratário a isso. Então é muito mais interessante que a pessoa gaste dinheiro tentando se adequar às mudanças. Porque é como você, né? Então gaste dinheiro tentando se adequar e não a negar. Porque negar, a gente sabe que a gente muda o tempo inteiro. Você até citou alguns exemplos, desde a Grécia, de Heráclito. Desde a ideia de que o rio não passa, quando você não consegue se banhar no mesmo rio porque duas vezes. Você já mudou, mudou, o rio já mudou. Então, a mudança é algo inevitável. E na advocacia não é diferente, né? Então, você está falando um negócio muito interessante. Resistir à mudança é perder tempo e energia. Energia. E aí, muitas vezes, quando você vê que o tempo passou, você vai ter que correr muito mais para ter um negócio que esteja coerente em relação aos novos tempos, às novas tecnologias. Luísa, temos uma pergunta aqui. A pergunta que eu faço: até que ponto a mudança ela é saudável? Quais os riscos eu devo analisar? Não é? Bom, até que ponto a mudança é saudável? Nós temos dois tipos de mudanças: planejadas e as mudanças não planejadas. Então, o que é uma mudança planejada? É você ter a clareza de onde você está, para onde você quer ir. Essa mudança ela é extremamente saudável. Então, isso requer que trazendo aqui para o escritório de advocacia, né, requer um planejamento, requer uma clareza, requer uma aceitação de onde se está, quem é o meu concorrente, quem é o meu cliente, qual é a minha expertise, o que eu quero fazer, qual é a minha visão. Isso é muito saudável. Mesmo da maneira reativa, a mudança é saudável. O mundo mudou e agora eu vou ter que reagir a essa mudança e mudar também. Tiago, quando eu entendo que a mudança não é saudável, quando ela é imposta de uma maneira não ecológica, quando ela não avalia o impacto colateral que ela pode causar no ambiente. Então, por exemplo, algumas políticas ou algumas práticas que elas não avaliam o impacto no ambiente psicossocial, que elas não são adequadamente comunicadas para que as pessoas elas possam começar a criar elementos de confiabilidade. Porque assim, Luísa, se nós pegarmos os perfis, né? Agora falando um pouquinho mapeamento de perfil. Deixa só, Érica, desculpa, só uma coisa. O que eu observo é que, assim, muitas vezes alguns gestores são ansiosos para fazer e acontecer. E, assim, toda mudança requer um tempo de adaptação, né? Então, não é... mudou, amanhã vai ser diferente. Então, eu acho que isso também é muito importante de a gente falar, porque a mudança requer toda uma adaptação de todo um sistema, né?
E, de novo, ela é uma jornada emocional. É uma jornada Alguns emocional. perfis, por exemplo, têm muita pressa. Pessoa que tem Sim, aquele perfil de executor, ele quer que as coisas aconteçam, para ele é fundamental. Agora, existem outros perfis que eles precisam ir trabalhando internamente a mudança. Não que a gente vá poder ter o timing para lidar com cada um sim. desses perfis no tempo que eles precisam. Mas quando você tem uma boa habilidade de gestão, você faz uma comunicação, você prepara essa mudança, você prepara essa transição, você se trabalha como gestor para realmente entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, porque assim, sobretudo quando é comportamento, porque mudanças que requerem aprendizado técnico, elas são bem mais fáceis. Agora, mudanças que requerem comportamento, É, elas levam um tempo de internalização, né? Então, verdade. olha só, aqui tem uma pergunta também. E quando a mudança precisa ser feita em uma organização, mesmo que saberá que vai causar um desconforto para boa parte da equipe? Uhum, Bom, boa pergunta. agora, Jorge falou tudo. A mudança, ela é casada com o desconforto. Então, por que que ela é casada com o desconforto? Porque ela nos tira de uma área de conforto. Então, ela faz com que a gente, ela chacoalha a árvore. Chacoalho. Então, acontece que assim, nós não nos damos conta, mas nós somos seres de hábitos. E o que é o hábito? O hábito é quando o cérebro vai fazendo alguma coisa no automático para poupar energia. E muitas vezes, quando isso acontece, você deixa de analisar o entorno. E a mudança, ela é sinônimo de desconforto? Sim. Olha um exemplo muito simples, né? Quando se implementa a controladoria jurídica, e o advogado, é importante que ele lance lá o timesheet, tudo. Para ele, aquilo é um grande desconforto no primeiro momento, até Sim. criar o hábito. Então, a mudança, ela pode gerar desconforto. Nós não devemos evitar a mudança porque ela vai gerar desconforto. Porque o que é o desconforto? Na verdade, é quando você está saindo da tua zona de tranquilidade. Só que ele é imperativo para você ter outras respostas, para você ter outros resultados. Então, o desconforto ele vai existir. A mudança ela vai existir com desconforto mesmo. Só que você pode fazer esse desconforto com amorosidade, com comunicação, com clareza, trazendo o time junto. Então, o desconforto não é algo que deva deter a mudança, porque ele faz parte da mudança. Ótimo, excelente, Érica. E assim, eu que trabalho no planejamento estratégico mais específico, eu vejo essa importância, o quanto eu falo para os nossos clientes, né? Porque assim, quando você espera já uma mudança, quando você consegue analisar os cenários e saber o que vai vir e se prepara para isso, se planeja, aquele medo, mais uma vez, a jornada emocional, aquele receio do que está por vir, é muito mais minimizado, digamos assim. Então você consegue preparar o terreno, preparar a equipe, preparar os processos, os procedimentos. E aí sim, aí eu venho, lógico, defendendo meu peixe, defendendo a importância do planejamento estratégico, né, Érica? Então, assim, é uma coisa muito bacana que quando você está numa jornada de mudança, você faz um planejamento estratégico, você tem objetivos estratégicos, você faz planos de ação, não significa que necessariamente isso vai acontecer exatamente como foi planejado. Agora, tem uma coisa muito linda aí, que é a questão, é o aprendizado a partir do resultado. Então, eu planejei algo, eu desenhei algo, aquilo não se concretizou. Ao invés de pensar isso como um fracasso ou como algo que não funcionou, na verdade não é isso. A verdade é olhar para aquele resultado e aprender o que é que esse resultado, o que que mobilizou para eu gerar esse resultado. A partir daqui, o que que eu aprendo, qual é a estratégia, o que que eu alinho da estratégia. Então, eu gosto muito porque o que é mudança? Mudança é mover e é sair de um estado ao outro. Então, sair de um estado ao outro com consciência, com desenvolvimento, com aprendizado,
e com essa maturidade, isso faz com que a gente lide com a mudança de uma maneira muito mais leve. Então, e aí é que entra a questão, Luísa, não querendo, né, puxar o peixe aí para a tua brasa, mas o planejamento estratégico, ele é muito importante porque no planejamento algumas perguntas são feitas. Onde você está? Para onde você quer ir? Como você quer ir? De que maneira você vai chegar lá? Então, Além isso, de analisar as oportunidades e ameaças também, né? O que vem do ambiente externo. o que vem do ambiente externo nada mais é do que um feedback, é um Sim. retorno. A partir desse retorno, eu alinho as minhas estratégias. Então, é Deixa eu muito. dar um oi para a Suzana. Oi, Suzana. A Suzana está sempre com a gente. Suzana, eu também te acompanho. Vi que você estava lá na Disney. Amei. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Oi, Temos... Susana, tudo bem? Aperta o coraçãozinho aí, gente, para chamar mais gente para interagir aqui com a gente na nossa live. Então, e esse é um processo, você vê, nós trabalhamos o tempo todo com mudanças. E Sim. algumas mudanças, elas chegam a doer fisicamente, né? Sim. Porque você tem que abrir mão de processos, de métodos, de práticas, de comportamentos, de coisas que você acreditava a vida toda. E agora o mundo mudou, nós não podemos mais manter o mesmo comportamento, a mesma forma de pensar, o mesmo modelo mental. Isso. Então, e sobretudo na advocacia, né? Sim. E a questão, voltando à questão do planejamento estratégico, eu vejo que é uma maneira muito bacana de você criar é como se fosse uma roupa adequada para mudanças. Porque quando você tem um planejamento estratégico, a mudança, quando ela vem, ela não te pega e te fere, É, entende? bem Ela, isso. você tem uma forma de, como é, de atravessar essa mudança. Uhum. E assim, para quem não conhece ainda a ELS tão profundamente, né? Eu queria falar um pouco como é que a gente atua, né? Nós somos especializados em gestão de escritórios de advocacia e a Érica é a mentora do capital humano. Então, ela trabalha diretamente com essas mudanças a nível das pessoas, né, Érica? Eu É, trabalho no planejamento estratégico, mas também temos os mentores de finança, de produção jurídica, tecnologia e societário. E aí eu vou falar um pouco de algumas vivências mudanças emblemáticas, Érica, do que a gente vivencia nos escritórios de advocacia. E eu lembro bem de uma mudança que eu estava pretendendo no escritório que era familiar. E era uma mudança de uma filha que não aceitava a saída do pai, que estava louco já para sair. E a gente redistribuindo todas as funções, distribuição de lucro, aquela parte bem crítica de acordo de sócios, como seria eventual saída ou não. E eu lembro que essa sócia, ela gritava comigo, porque ela falava, mas eu não acredito nessa mudança que você está propondo. Eu não quero visualizar meu pai fora dessa sociedade. E assim, hoje eu vejo, foi difícil essa mudança, precisou desse tempo de maturação para que todo mundo se adequasse, entendesse, a saída fosse uma coisa bem planejada. E hoje, Érica, a coisa mais linda de se ver é o resultado disso, né? Ela se desenvolveu como grande gestora. a pessoa floresceu, né? Demais, ela chega a me arrepio de falar. E fico com lágrimas nos olhos de tanta emoção, porque quando a gente consegue esse resultado, que essas mudanças que a gente propõe, porque a gente propõe algumas mudanças ácidas, digamos assim, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de visualizar, meu Deus, como vai ser quando isso acontecer? Vai ser muito diferente, sair daquela não é zona de conforto, mas do hábito, né? Daquilo que eles vivenciavam. Então, esse é um caso que eu nunca vou me esquecer, de uma mudança bem difícil, assim, mas que no final Muito foi lindo. marcante. Esse foi um exemplo, eu tenho uns 100 milhões de exemplos para dar. Bom, nós somos assim agentes de mudanças, né, Luísa? Sim, isso Nós é da mesmo. nós chegamos assim com muita delicadeza
É muito bacana, assim, eu acho que é uma característica muito que o time tem. Nós não entramos como o porco do mato no milharal, entendeu? Devastando Isso. tudo. Não. Isso. Nós entramos com muito carinho, cuidando muito da ecologia, cuidando. Quando eu digo da ecologia, Do ecossistema. do sistema e Uhum. trabalhando isso de uma maneira muito sustentável, com aquilo que é legítimo para o nosso cliente. Sim. E com Porque não responsabilidade acima de tudo, né? com certeza, porque não adianta eu colocar algo, impor uma mudança que não é legítima para aquele grupo, para aquele time, para aquele sistema. Então, uma coisa que é muito bacana, isso eu sempre ouço, isso, olha, é impressionante. Eu ouço muito dos nossos clientes que nós temos uma maneira exatamente de chegar e de fazer uma entrega em que o time todo se desenvolva e que aquilo fique legítimo, porque nós realmente nos interessamos por aquilo e nós vamos procurar uma forma de construir uma mudança duradoura e sustentável para aquele Isso, grupo. Com os pilares, com os valores que aquele grupo tem. Então, isso é justamente. que faz com que nós da ELS sejamos agentes de mudança e de uma mudança muito saudável e de uma Sim, mudança muito com longevidade. E isso é isso. bacana. Por quê? Porque nós respeitamos aquilo que é a essência dos nossos clientes, os valores Perfeito. dos nossos clientes. Perfeito, E Érica. a nossa inteligência, com a nossa expertise, para construir naquele alicerce que eles têm. Então, a Isso. mudança, para ser duradoura, ela precisa estar conectada com os valores daquele grupo. Senão, ela Isso. não dura, ela não é legítima. É, porque assim, algumas pessoas têm a falsa impressão de que a consultoria tem um modelo ideal e Não, único. Mas na não. verdade é justamente ao contrário. A gente precisa entrar no escritório, conhecer a fundo. Isso que você falou é extremamente importante. Quais são os valores? O meu valor não é igual ao dele. Então a gente precisa entender quais são os valores do escritório em si, não é nem dos sócios, né? Só dos sócios. É assim, que valores reunimos e É, acreditamos para o nosso escritório? Qual é a nossa cultura? Até onde a gente vai aguentar essas mudanças? Porque às vezes a gente quer ser mais arrojado, mas alguns escritórios não se adequariam, né, Érica? Outros não, outros querem é, sangue no olho, queremos tudo, queremos fazer acontecer. Então, assim, não existe uma proposta engessada. Existe não. uma mudança proposta com responsabilidade e na medida que a perna alcança e que quer alcançar. Acima de tudo, que quer alcançar, né, Érica? Isso é importante, porque a mudança, como ela tira muito da zona de conforto, ela requer um querer muito grande. Ela Querer. requer um querer, sobretudo, do nível estratégico, para que isso aconteça, se solidifique aqui em cima e vá descendo para os níveis hierárquicos. E assim, uma coisa que é muito bacana, né? Nós temos aí os nossos clientes, eu tenho tido a oportunidade e a grata alegria de trabalhar com pessoas altamente arrojadas, altamente inteligentes, com um querer, assim, com um querer hercúleo para trabalhar mudanças. Cara, quando isso acontece, é É a lindo. mão e a luva, porque esse querer faz com que a magia aconteça. Então, Uhum. isso é muito bacana. E o contrário também acontece, né, Érica? Muitas vezes a pessoa contrata consultoria. Por quê? Porque acha que vai vir uma mudança do jeito que a pessoa pretende, minimal. E muitas vezes está um bloqueio, uma crença limitante dos próprios sócios que vem, né, top-down. Então, eles não mudam e a gente não consegue executar aquela mudança de forma tão proveitosa, digamos assim, né? Para o cliente, é fato. Então, aí entra É, muito a questão da cultura, né? é. Porque o que é a cultura organizacional? É um conjunto de crenças e valores. Eu nem diria que a crença é limitante, eu diria que a crença ela está ali protegendo algo que é importante para aquele cliente. Nós enxergamos aquilo, de fato, como limitante, porque se não fosse aquilo, nós conseguimos enxergar o que nós podemos entregar
à luz daquilo que o cliente tem. E muitas vezes a cultura realmente ela está blindada porque tem algumas crenças que estão assim, Enraizadas. e elas estão protegendo algo que é importante para aquele cliente. Então, o que que nós entendemos? Olha, nós sempre vamos buscar fazer a melhor entrega possível, a melhor entrega, porque isso é uma coisa que está no DNA do time, né? Sim, Nós damos os nossos pulos literalmente para fazer literalmente. não é para poder fazer uma entrega e que o cliente ele saia satisfeito. Agora, Sim, isso realmente acontece. Não é a regra, tem sido não a é a exceção. regra. Porque é incrível, assim, eu entendo que o que eu tenho observado, que os escritórios que nos procuram, eles são muito arrojados. Ah, Eles sim, claro. ter a técnica que nós temos. Então, junta é uma forma muito bacana, porque eles têm o arrojo, eles têm o querer, e nós entramos com a metodologia e com a técnica, né? Uhum, Agora, sim. quando a cultura né, na exceção, quando a cultura barra, eu entendo que, ok, não está no momento da mudança É, não tá no ainda. momento da mudança. Porque não está no momento ainda. Então, a Uhum. mudança ela é promovida ou porque a pessoa, o escritório é muito visionário, ou porque ele está tendo uma perda ou uma dor muito grande que já não dá mais para continuar como está. Né? Então, Justamente. exatamente. Então, a E às gente vezes nos respeita, procuram faz a depois melhor falando, entrega possível. às vezes nos procuram depois falando, naquele momento não estávamos Eu preparados, mas agora estamos. enxergava isso. Porque sedimenta um pouco a informação, as coisas evoluem, amadurece, e aí sim está no momento de acontecer. Então, realmente, mudança tem o lado saudável, mas tem também o momento, né? Tem que respeitar o momento de cada um mesmo. Então, e você sabe que a parte da saúde é exatamente saber respeitar esse momento. Uhum. Nós não vamos impor mudanças, nós vamos municiar de argumentos, de informações e de cenários para que eles decidam. Só que o ponto é isso: se não tiver preparado naquele momento, ok, vamos respeitar essa ecologia, fazer a melhor entrega possível, né? Que às vezes nós estamos enxergando uma coisa e o escritório ele está naquele momento e de fato acontece. Chegam e dizem, Sim. agora eu consigo Agora eu enxergar consigo. o que Isso, vocês falavam lá atrás. Ok, justamente. maravilha. Então Maravilha, que bom. chegou a hora de fazer a mudança. Não Sim, exatamente. E assim, Érica, muitas pessoas falando e tendo muito receio, aquele medo também, né? Inteligência artificial, automação, robô, blockchain, legal design, visual law. Então, assim, muitas mudanças realmente para a advocacia, muita inovação. E aquele velho receio, né, em relação a tudo que vem por aí. Luísa, por quê? Porque está olhando para trás, entendeu? É, Está olhando verdade. isso e comparando com o que era, olhando Com para que é? trás. Não, a ideia agora mudou, é daqui olhando para Para frente. frente. E aí sim nós vamos nos reinventar, entendeu? Então, se você começar a olhar tudo isso à luz de um mundo que já não vai existir mais, não é? E muitas vezes até eu brinco com os meus alunos, eu falo que às vezes a gente aprende a gerenciar uma empresa que não existe mais, olhando para o Verdade. passado. Então, é a partir de agora, com tudo isso, como que eu me projeto a partir daqui para frente? Aham, O olhar sim. muda, porque daí você sai para o campo das oportunidades. E aí entra no impulso, porque você está olhando para frente. Porque Uhum, olhar a tecnologia comparado ao que era é desesperador, porque você sim. vai começar a entender, não, isso não vai mais acontecer, aqui esse profissional já não vai mais existir, ok, mas e a partir de agora? Como é que a minha profissão vai fazer diferença com todas essas mudanças tecnológicas que você enumerou? Como que eu, como profissional, posso me desenvolver? Grande parte das profissões que vão acontecer no futuro, nós não temos nem ideia ainda. Então, não Sim, dá mais para olhar para trás.
a tecnologia olhando para trás no direito. É a Sim, tecnologia olhando para frente agora. isso aí. Deixa eu dar boa noite ao doutor André Siqueira, que foi nosso cliente também, do Gás de Siqueira. Oi, doutor André. Estamos falando hoje sobre as mudanças. E houveram muitas mudanças no seu escritório, hein? Se você puder comentar aqui com a gente o que é que teve de maior mudança e como foi essa experiência para vocês, seria maravilhoso. Comentem também, gente. Fiquem à vontade, participem, façam perguntas. E eu e a Érica adoramos falar. Então, se vocês deixarem, a gente vai falar a noite toda. E também, não só falar, né, Luísa? A gente também gosta um bocadinho de escrever. Ah, Então, sim. fica o convite aí para o pessoal acompanhar os artigos que a Els publica regularmente, toda semana tem um tema novo, e nós também primamos por fazer uma entrega de conteúdo que venha sempre ao encontro de alguma dor do cliente, não é? É uma maneira Sim, de nós estarmos também presentes, sim. dividindo, compartilhando um pouco Conhecimento, sim. das nossas inquietações, do nosso olhar sobre determinados temas. Então, eu convido de coração as pessoas a A acompanhar lerem nossos a página, artigos. porque tem muita coisa bacana no campo dos artigos ali que, olha, que vale a pena ler, vale a pena dar uma acompanhadinha. Ó, o doutor André respondeu aqui, Érica, que a maior mudança foi na organização do escritório e aprender a olhar o escritório como uma empresa. De fato, eu acho que quando. Obrigada, André, obrigada. Quando a gente planta aquela sementinha ali da gestão, né, André? E muda muito. Parece que uma janela se abre. Opa! Parece que uma janela se abre, né? E além de advogados, a gente começa a entender o escritório mesmo como uma empresa, uma estrutura que precisa de uma organização e um olhar atento a vários outros pilares que só como advogado a gente não consegue enxergar. E Pois é, daí bacana, hein, doutor? Muito muito bacana. legal. É Ah, muito eles evoluíram demais e assim, estão super porque presentes nas redes sociais. Eu fico bem feliz assim. isso é bastante desafiador, porque na verdade vocês são muito preparados na faculdade com um olhar absolutamente técnico para o direito. Mas quando vocês assumem um escritório né, quando trabalham no empreendimento, as competências para desenvolver um empreendimento no nível da gestão, elas são completamente outras. Então, realmente, olha, mudança do olhar, aquisição de competências diferentes, de skills diferentes, e não só de competências técnicas, mas também de competências comportamentais, porque o gestor do escritório ele precisa de outras pessoas para poder também ter a produtividade, projetar a imagem da marca. Então, haja mudança. Haja mudança. Muito bacana. E Parabéns. Érica, a nossa live, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, que vai ser em dezembro, eu acho, né? Início de dezembro. O que é que você está preparando para a gente? Bom, na verdade estou preparando dois temas que eu considero assim delícia. Oba! Tema tem a ver com produtividade. Então, que hoje a palavra de ordem nos escritórios é produtividade. Então, eu trabalho esse tema da produtividade à luz da clareza, da comunicação, da técnica de concentração a ser desenvolvida com o time, das políticas que promovam o comprometimento e a saúde do ambiente psicossocial e da cultura da aprendizagem. Então, esse Aqueles 6 que são super que, importantes, que né? me apaixona, porque Sim. nós observamos a cada dia os resultados positivos da implementação desse olhar de produtividade, sabe? E Essa o realmente é outro uma questão muito emblemática, assim, nos escritórios, né? muito, nossa, é lindo, porque você Uhum. trabalha uma cultura do desenvolvimento, da aprendizagem, uma cultura focada, uma cultura forte, uma cultura de comunicação, porque a produtividade ela passa por todas essas questões. E o Sim. outro curso que eu estou Daí, preparando, onde será esse curso, Érica? Que o doutor André está perguntando. ai, Luísa do Ainda céu, não entendi. que Calma, doutor pergunta, André vai ser só em dezembro pergunta e difícil. lá a gente vai dizer, tá? Mas não se Doutora preocupe, a gente André, diz. vamos avisá-lo.
E a outra, essa pergunta foi difícil, viu? Aham. O outro curso também que eu acho que é lindo, que é uma paixão que eu tenho, é a questão da comunicação e a linguagem da influência. Então, como hoje não se fala mais em chefe ou líder, se fala em gestor. Porque o gestor, ele precisa ter um olho no gato e um olho no peixe. Ele É. precisa ter um olhar na produtividade, no resultado, que ele é refletido em números, em ganho de mercado, em cliente, em produtividade, mas ele precisa ter um olhar para as pessoas. Então, esse curso de comunicação e a linguagem da influência, eu trato temas assim lindos, que é a comunicação compassiva, a comunicação positiva, os modelos, a comunicação nos canais representacionais. Trato também, que você sabe, Luísa, que a comunicação não é só falar, não. É a habilidade de ouvir. Então, nós tratamos as competências da escuta ativa, da escuta empática, a habilidade de fazer perguntas, que é fundamental para o gestor hoje. Então, nesse curso de comunicação e a linguagem da influência, eu trato desses elementos para municiar os gestores dos escritórios para ter uma comunicação mais direta, mais efetiva, mais harmoniosa, mais amorosa e mais clara com o time. Porque Érica, eu não perco esse seu curso por nada na vida. Eu quero aqui deixar declarado que eu sou sua fã incondicional. Aprendo muito com você todos os dias. E, nossa, você falando, eu já tô aqui imaginando. Sério mesmo. Ó, a Letícia já tá informando que é dia 11. dia Ó, 11. calma. Então, e olha, são temas muito lindinhos e são temas Sim. que assim, poxa, Luísa, a gente precisava ter uma live só para falar de comunicação compassiva. Vamos fazer. É a comunicação da colaboração, gente. Num escritório está todo mundo no mesmo barco. Eu não posso dizer, ai, Luísa, que bom que é o teu lado do barco que está afundando, sabe? Sim. Não, nós estamos no mesmo barco. Então, quando você trabalha essa habilidade, né? Essa competência de comunicação e de relacionamento interpessoal no gestor, as coisas passam a fluir. Porque o que é gerir? Gerir é atingir resultados por meio das pessoas. Então, isso é importante de se trabalhar. Isso é um laboratório, não é uma questão teórica. Isso tudo é muito prático para a gente ir experimentando, né? Qual que é a dúvida, qual que é o desafio. E quando isso é colocado num escritório de advocacia para você dar um feedback, para você fazer um programa de desenvolvimento. Isso tanto impacta na qualidade das relações, na saúde do ambiente psicossocial, no resultado do trabalho, na satisfação, no sentimento de pertença. Então, assim, são coisas tão simples que o falar atingindo o sistema límbico do outro e colocando o outro lá em posição de luta ou de fuga, ou falar de uma maneira que você já instiga o querer da colaboração. Então, Sim. são coisas, são tecnologias simples, lindas e que promovem a saúde para todos os lados, o ganho para todo mundo, sabe? Perfeito. Ó, Line Moron, desculpa se eu tô pronunciando errado. Esse curso ajudaria também secretária e telefonista a ser mais empática com os clientes? Nossa Senhora! Com certeza! Com certeza, Com né, Line? certeza! Mas com certeza! Inclusive, Maravilha. assim, essas Deixa eu dar pessoas. boa noite à Cláudia, nossa querida colega Cláudia Suzano, maravilhosa. Beijo, Clau. Ah, seja bem-vinda. Sabe, em relação a essa questão, a secretária, a recepcionista, a telefonista, elas têm um papel símbolo muito importante. Muitas vezes é o primeiro contato que o cliente tem. E ali, acredite ou não, nós levamos menos de 3 segundos para o cérebro confiar, para o cérebro criar um conceito, uma crença. Olha Então, só. quando nós treinamos essas pessoas também para trabalhar dessa linha de frente, para trabalhar com a escuta ativa, com a escuta empática, com a comunicação positiva, só tem ganhos. E eu acho, Tem o e eu que. acho que é super importante, assim, você proporcionar
a sua secretária fazer um curso desse, não tenha dúvida também que ela vai se sentir que pertence ao seu escritório, sentir que ela tem a importância, né, Érica? Sem dúvida. Com certeza, porque esses Aham, são temas que a gente leva, extrapola o ambiente de trabalho. é, Então, presentear alguém, né, com isso, significa presentear não apenas na esfera do profissional, mas também presentear essa pessoa na esfera do pessoal. Então, perfeito. é muito bacana, eu recomendo, isso é show de bola mesmo. Show. Então, gente, se prepare. A gente vai aqui informar para vocês em breve quando serão esses cursos, horários, dias, valores e tudo mais. Mas se vocês já se interessaram, eu peço que mandem um e-mail para Letícia, que é comercial@els.adv.br. comercial@els.adv.br. E eu Vão quero fazendo lá, entrem na lista VIP desse curso, porque com certeza as vagas serão limitadas. esse precisa ser, porque como ele é Sim. laboratório, então ele não é um curso teórico, ele é um Mais curso prático, né? prático. Ele tem ele tem um limite de vaga, assim, para que a gente possa focar muito na experiência. A E eu minha já tá garantida, por favor, tá, gente? Pode anotar aí, Letícia. Eu quero, tá? Luísa Assis, inscrita já, desde já. Opa! E outra coisa também, Luísa, que eu quero aproveitar, convidar as pessoas que tragam temas para gente, que gostariam que a gente fizesse artigos ou que fizesse lives. Verdade. E isso é muito bacana, Sim. porque assim, os temas que nós trazemos para as lives e para os artigos são aqueles dos quais nós estamos presentes nos nossos clientes. Mas as nossas lives e o nosso site, ele atinge muito mais pessoas do que os nossos clientes. Então, se É. você que não está aí com o nosso time dentro do seu escritório, tem algum interesse que a gente trate de algum tema, que a gente traga isso para uma live, que a gente abra uma discussão, inclusive com outros mentores, envie para a gente, porque nós teremos o maior prazer em te dar essa resposta, porque se é uma dor tua, certamente é dor de muitas outras pessoas. E Com aí a gente certeza. faz uma corrente do bem, não é? Esparramando não apenas para os nossos clientes, mas extrapolando isso. Então, se você Isso tem um aí. tema, gostaria de ter um curso, coisa assim, escreve aqui para gente que nós temos a maior alegria em tratar. Maravilha. A Letícia está colocando aqui o link e dizendo que o seu curso já está lá no Simpla, Érica. Então, Opa, que já bacana! podem se inscrever aí, tá? Então, Érica, foi maravilhoso falar com você. Sempre enriquecedor esse conhecimento que Obrigada. você traz sempre pra gente. Te Muito digo mesmo. obrigada. Obrigada a Obrigada. todos que Gente, participaram. Outros muito que ainda obrigada vão mesmo. participar. A live vai ficar 24 horas aí, mas depois ela vai para o nosso canal lá no YouTube. Então, todas as outras que a gente fez também já estão lá. Fiquem atentos, participem e interajam conosco. Manda aí o que vocês querem de artigo, comentem, opinem, que a gente ama compartilhar nosso conhecimento e conversar com vocês.